contra ela. No capítulo 1 nós vemos uma ordenância de Deus para Jonas ir à cidade de Nínive. Jonas, filho de Amitaias, vai em direção oposta, num raio de 600 quilômetros. E alguns estudiosos vão dizer que há cerca de 1000 quilômetros do percurso que Deus havia estabelecido para ele ir. Jonas vai em direção oposta, ele vai descendo a Tarsis, e quando ele desce para Tarsis, ele vai também para Jope, e ele compra-se uma passagem com destino ao contrário do que Deus havia lhe mandado a ele. O interessante é que dentro desse texto que nós estamos lendo no capítulo 1, Jonas decide ir ao lado oposto do que Deus havia estabelecido para ele. Meu Deus. O porquê ele decide ir para o lado oposto do que Deus decidiu mandar a ele? Jonas conhecia as barbaridades que os assírios faziam. Nínive era situada dentro de Síria, e os assírios eram umas pessoas bárbaras, umas pessoas turbulentas, umas pessoas que não tinham piedade, umas pessoas que por onde entrava em sua cidade era uma pirâmide de crânio colocada sobre a porta da cidade, crânios humanos que era colocado sobre a porta da cidade, e por onde eles passavam eles causavam-se terror, por onde eles entravam eles faziam grandes barbaridades. E Jonas vive de um período a qual Jeroboão II era o rei na época a qual Jonas estava, prestava-se culto aos deuses daquela época e adorava-se como se nada tivesse acontecido. Aí Deus decide enviar alguém para pregar contra uma nação bárbara, uma nação que fazia grandes barbaridades, que por onde eles entravam, pastor Everton, eles entravam em uma peleja, eles pegavam os soldados daquela época, levavam-se em praça pública, eles amarravam ele, pegavam as suas mulheres, estrupavam em praça pública, e as suas filhas também. Eles faziam essas grandes barbaridades, e depois de estrupar as mulheres daquele soldado, eles esquartejavam as suas mulheres, e o soldado vendo vivo tudo isso e não podendo fazer nada. Deus agora decide enviar alguém para pregar a sua palavra a uma nação que não deveria subsistir na Bíblia Sagrada. Eles adoravam a um Deus chamado Dagon. Quem era Dagon? De metade peixe e metade humano. Nas casas dos assírios era notório feder peixe, era notório isso. Era notório ter dentro da casa dos assírios algum tipo de peixe lá dentro, porque eles adoravam ao Deus, a uma entidade. Eles prestavam-se culto. E agora, por meio de Deus, vai mandar o profeta, filho de Amitaias, dizendo: vai, porque a sua maldade chegou até a mim. E agora eu preciso de alguém para ir até a cidade de Nínive, pregar contra os assírios e dizer que a tua maldade chegou às minhas narinas. Nós podemos entender que Jonas está indo pelo lado oposto do que Deus estava falando para ele. Jonas está indo para um lado ao contrário do que Deus direcionou a ele. Por quê? Porque ele sabia das barbaridades, ele sabia como que era o rei daquela época. Na sua mente, eu quero conjecturar, isso não está escrito, eu imagino passando-se na cabeça de Jonas, dizendo: o Senhor está me mandando eu para a forca, porque eu vou para uma cidade onde a
chegando diante de Deus. Deus poderia mandar Naum, e Naum poderia ir porque era contemporâneo de Jonas. Deus poderia mandar Sanfonia, Sanfonias também poderia ir, mas Deus vai pegar alguém que está correndo daquilo que foi determinado para ele, está correndo daquilo que foi estabelecido para a vida dele, porque o peso pesa, a responsabilidade, quando ele está nos ombros de quem Deus está enviando, ela repesa, e a pessoa pensa: Deus poderia mandar alguém melhor do que eu, alguém capacitado do que eu, mas dentro desse contexto, Deus vai pegar alguém que está fugindo daquilo que Deus estabeleceu para o propósito da vida dele. É notório isso. Eu quero aqui, irmão, aplicar esse texto de uma maneira bem sincera, para que você entenda: chamada não é posta em rede social, porque rede social, ela traz uma lacuna, aonde todo mundo fica esperando na tua vida. Rede social não é ato de gente pregar, porque Deus, quando quer mandar alguém pregar a palavra, ele vai sem Deus mandar ele para o destino, sabendo que o povo vai querer matar, vai querer crucificar. Chamar está muito mais além do que muita gente posta aí. Agendas abertas 2025, agendas abertas 2026. Chamada está muito mais além. Deus pretende chamar aquele que está fugindo, porque ele tem coragem, humildade e caráter de entrar dentro de uma cidade para pregar a palavra. Porque Deus manda alguém fugir ao lado do povo, e ele está fugindo, porque ele sabe que todas as barbaridades, documentos que esse povo estava fazendo. Jeremias foi contemporâneo, ele viu 56 mil judeus sendo massacrados pelos assírios. É muita gente, e agora Deus vai mandar alguém para pregar contra eles, e dizendo que a maldade deles chegou até eles. Mas o interessante é, dentro desse contexto, tem 120 mil crianças inocentes dentro da Síria que Deus decide salvar. 120 mil crianças inocentes que Deus decide salvar. Aí Jonas desce, 3 declives. Qual é o primeiro? Ele vai descer para Tarsis. Qual é o segundo? Ele desce para Jope. Qual é o terceiro? Ele desce para um porão, ainda compra a passagem dele, vai em direção ao poço do que Deus estava mandando ele ir. E o interessante é que Jonas vai entrar dentro do navio. Dentro desse navio ele vai procurar um lugar escondido no porão de um navio, vai pegar aquele travesseiro, não está escrito, mas eu quero conjecturar para que você entenda. Vai pegar um travesseiro macio, gostoso, vai procurar um cantinho aonde não bate vento, aonde não entra água, e vai deitar dentro daquele porão do navio e vai dormir num profundo sono. Mas o interessante é que quando ele está no destino ao contrário do que Deus está mandando a ele, Deus começa a mandar o vento soprando, para poder que ele entenda que ele manda no vento, ele manda na terra, ele manda em tudo. Aí o vento começa a soprar, a embarcação começa a sofrer grandes perdas. Qual era a grande perda? Aqueles homens estavam acostumados, pastor Everton, de ficar 3 anos dentro de um navio e 1 ano na terra e depois voltar. Eles estavam acostumados. Veja que esses homens agora, eles estão com medo da grande tempestade e do grande vento. Eles começam a pegar as suas cargas, ouros, peças valiosas, começam a jogar fora da embarcação e olhando um para o outro, dizendo: clama ao teu Deus, ora ao teu Deus, duplica ao teu Deus. E quando chega no porão, lá está Jonas, o bujão está dormindo, num sono, dentro daquele sono gostoso. Os marinheiros vão acordar ele e vai dizendo: clama ao teu Deus aí, ora ao teu Deus aí, porque está dormindo, dorminhoco. Está na hora de despertar. Nós estamos indo para um declive tão grande, estamos perdendo tudo. Vai clamar ao teu Deus. Aí vem no capítulo 2 que Deus vai permitir que a sorte cai sobre Jonas, e quando a sorte cai sobre
sorte vai cair justamente em quem está fugindo, pastor Everton. E quando cai justamente em Jonas. Aí vem o capitão dizendo: por que está fugindo? Quem é o teu Deus? Quem é o tua tribo? Da onde tu vem? Para onde tu vai? Aí quando começa a questionar ele vai dizendo: eu sou hebreu, eu sirvo ao Deus que manda no vento, eu sirvo ao Deus que manda na terra, eu sirvo ao Deus que manda no mar. Aleluia. E quando a tempestade está soprando, aí os marinheiros vão lançar a sorte. Jonas vai entendendo, dizendo: eu preciso que você me tire de dentro dessa embarcação e me lança dentro do mar. A Bíblia diz no capítulo 2 que o vento começa a soprar a ponto de querer destruir. Aí vem Deus olhando a sorte de cair justamente naquele que está fugindo da responsabilidade que o céu colocou sobre a vida dele. Eu vou aplicar, pastor. Tem muita gente aí que está no anonimato, mas tem chamada. Aleluia. Tem muita gente que está escondido, mas tem chamada. Porque tem muita gente aí que diz que vai, mas quando chega para pregar na praça pública, pastor, eu tenho vergonha. Quando chega para pregar no culto fúnebre, pastor, eu não tenho isso. Porque chamada está muito mais além daquilo que você pensa. Chamada não é status. Chamada não é para você ganhar dinheiro, é para você pregar o Evangelho. Porque a Bíblia diz: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. Evangelho é isso. É muitas vezes você quer ir por um lado oposto, dizendo: Deus manda outro, Deus coloca outro. Eu vim aqui pregar para alguém que está passando um momento de turbulência pelo preço da desobediência, porque Deus já mandou você se posicionar, não se posiciona. Deus já colocou a palavra na tua boca, mas você não vai. Está tentando dar desculpa para Deus, dizendo: Deus levanta outro, porque eu não tenho capacidade. E quem disse que ele está olhando para a tua capacidade? Ele está olhando para você dizendo: eu te escolhi no meio de muita gente para fazer a minha obra. Tem muita gente fugindo da chamada. Tem muita gente se escondendo da chamada, porque se sente inferior, porque se sente incapaz. A gente prefere chamar pessoas podres, mas que tem uma boa palavra, do que dar a oportunidade para alguém que não sabe nem receber. Aleluia. A nossa geração está vivendo os valores ao contrário. Aonde o homem de Deus é aquele que tem estado, mas não tem uma vida com Deus, do que aquele que está no anonimato. Deus dizendo: eu vou te enviar. Ele está tremendo na base, dizendo: Senhor, manda outro. Senhor, eu vou pregando para alguém aqui nessa noite, que o céu colocou a palavra no meu coração, dizendo: Ele te chamou, Ele te escolheu no meio de muita gente, e no meio de muita gente Ele foi da tua casa, porque Ele sabe que você tem coragem de ir a uma cidade que ninguém quer ir. Ele sabe que você tem coragem de apontar o dedo na cara de alguém, dizendo: está na hora de você se levantar. É Deus dizendo: eu estou levantando o exército novo para poder pregar a minha palavra em todo, em fora de tempo. Eu estou sentindo o céu aqui, e Deus está colocando no meu coração as coisas que estão acontecendo dentro da tua casa. É pelo preço da tua obediência. Está na hora de você se levantar, está na hora de você ficar de pé, porque o céu está te dizendo: eu já coloquei a palavra na tua boca. E qual é o preço da desobediência? É ir para onde ninguém quer ir, é estar em lugar que ninguém quer estar. O preço da desobediência é assim: ele acarreta todos que estão à tua volta, ele acarreta todos que estão ao teu lado. Porque Judas, quando ouviu a palavra de Deus, não foi o primeiro obstáculo que ele teve: eu não vou. Ele foi para o destino ao contrário. Aleluia. E a tempestade veio a ponto de todo mundo querer jogar as coisas pro alto.
Deus vai quebrar tudo, Deus vai exterminar tudo. Observa que tem muita gente fugindo do chamado de Deus e a tua casa está perecendo. Aleluia, por isso que você não entende que o céu te chamou no meio de muita gente. Ele poderia chamar outro que tinha intelectualidade, não que não tinha. Eu não tenho uma voz bonita, quem disse que ele está colocando tonalidade na tua voz? Porque a Bíblia diz que ele procura os verdadeiros adoradores, que agora vai em espírito e em verdade. A Bíblia menciona que eu poderia dar nome, pastor, evangelista, mas adorador ele procura. E se ele procura, eu vim aqui nessa noite, eu vou deixar você adorar por um minuto aí, eu vou deixar você adorar por um minuto aí. A tempestade não vai acabar com a tua casa, o tempo não vai parar, a chamada que eu tenho na tua vida está na hora de se levantar. Sensibilidade obriga a voz de Deus mais do que o ser humano. Eu vou repetir para você entender. O peixe e o mar e a tempestade têm sensibilidade de ouvir o Criador do que o ser humano. Porque Deus faz o caminho é esse. Mas eu vou para cá. Deus está dizendo, o caminho é esse. Não, mas eu vou para cá. Deus está dizendo, o caminho é esse. Não, mas eu vou para cá. E quando você vai provar o contrário, aí o vento começa a soprar dentro da tua casa, dentro do teu ministério, o vento começa a soprar dentro do teu trabalho, e você olhando e dizendo, Deus não me ama. Claro que Deus te ama, está na hora de você se levantar e se posicionar. Aleluia. Mas o meu tempo passou. Quem disse que Deus é Deus de tempo? Quem disse que Deus está preocupado em se passou o teu tempo? Está na hora de Deus levantar uma geração, uma chamada que tem a vida diante do altar de Deus. Está na hora de Deus levantar homens e mulheres aonde vai olhar para o problema, para a dificuldade, sem querer e está dizendo, eu vou lá porque Deus mandou. Se Ele mandou, Ele se responsabiliza pela sua palavra. Eles orando, eles aceitando, não, eles poderiam matar Jonas, claro que poderia, mas Deus está dizendo, eu coloquei a palavra na tua boca, eu amo no homem, eu amo na terra, eu amo em tudo. Eles não vão exterminar porque eu tenho um projeto na vida deles. Aí Jonas vai jogado ao mar. A Bíblia diz que o vento cessa. O vento cessou. E quando o vento cessou, aí vem o grande vento. Qual é o preço dessa obediência? Desceu 3 decímeros. Pelo preço dessa obediência, Deus falou assim: para você descer a esses 3 você está pagando. Né? Para você descer, você está pagando. Agora eu vou te levar no limite. Eita Deus! Aí o grande peixe vai. E quando o grande peixe morre, muitos historiadores que estudam a vida de Jonas tentam entender como que o homem cabe dentro da barriga de Deus, sendo que a baleia, a sua relva, ela é curta, ela só envolve pequenos peixes. Como que o ser humano vai passar por uma relva e uma baleia? E mais, sobreviver no período de 3 dias dentro de peixe. É forte, meu. Aí o peixe começa a descer. Agora eu vou te levar no limite. Meu Deus, estou te levando no limite. Estou te levando no limite. No limite Deus foge a caráter. Deus foge a estrutura. No limite Deus mostra. Deus começa a levar ele no limite. Quando ele chega no limite, aí vem o capítulo 2. Ele começa a orar. Aí quando muita gente entende daquilo que Deus manda,
Ele vai para a oração, né? Ele começa a orar. Ele vai. O vento sopra, né? Muitas casas e muita gente, quando as coisas estão dando errado, né? Aí o crente vem a segunda vez, vai eu vou falar. Aleluia. Aí o crente começa a vir, pastora, aleluia, a porta da igreja nem abriu, ele está na porta. Aleluia, aí começa a cantar. Eu vim aqui trazer uma palavra. Não deixa Deus te levar no limite para te mostrar o que Ele tem na tua vida. Não deixa Deus te levar no limite para te mostrar o que Ele tem na tua vida. Não se inferior do que ninguém. Deus não está preocupado com a tua voz, se a voz boa. Deus não está preocupado se você tem uma boa oratória, uma boa hermenêutica. Deus não está preocupado em sua exegética bíblica. Deus está à procura de verdadeiro que se ponha e se levante e vai fazer aquilo que o céu está mandando ele. Porque ir, aleluia, todo mundo poderia ir, porque naquela época Deus tinha grandes profetas para mandar ir, mas vai mandar alguém que está olhando a chamada pesa, e o preço da chamada, quando pesa, irmão, a casa começa a querer quebrar tudo, a ponto de você olhar para um lado e para o outro, dizendo: eu estou descendo no declínio, Deus está me levando no limite, eu vou entregar a carteirinha, eu vou entregar o cargo, eu vou deixar a porta. Deus dizendo para mim e para você: está na hora de você levantar a tua cabeça, de lá de cima vem a tua providência. Ele está te segurando a tua mão e dizendo: os assassinos não vai matar a tua chamada, os assassinos não vai matar a tua história, porque o que eu tenho para ti é muito mais além do que você pensa. E quando Jonas está dentro do peixe, ele começa a orar. Aí Deus disse: vomita ele fora. Tem muita gente aí que prega errado, que o peixe vai vomitar Jonas dentro de mim. Não, o peixe vai vomitar ele num raio de 600 a 1000 quilômetros de distância, a ponto de 3 dias andando para poder chegar até Nínive e poder pregar a palavra contra ele. Eu imagino Jonas chutando lá e dizendo: eu poderia ir, mas o Senhor permitiu eu ir para o lado oposto pelo preço da minha desobediência. Ele está indo, chutando lata. No deserto não tem padaria, não tem pão, não tem amigo, não tem nada, mas tem um Deus que veio do céu, fez a terra, de tudo. Ele está olhando para ele, querido. Quando ele começa a pisar na porta da cidade, ele começa a olhar a cidade, pirâmide de crânio, e os assírios com a flecha armada, e eles olhando: vamos matar. E Deus dizendo: não podemos matar. Por que, pastor? Aqui vem a droga, aqui vem algo muito interessante. Por que Deus permitiu que Jonas ficasse 3 dias e 3 noites dentro do peixe? Por quê? Porque quando você pega no peixe, aquele odor do peixe fica na tua mão, que você lava a tua mão com vinagre, você lava a tua mão com qualquer coisa, o cheiro não sai. Aí Deus pegando alguém, estou te levando dentro do peixe para mostrar para ele, confundir os deus dele do que eu tenho para a tua vida. Quando Jonas está entrando dentro da cidade, eles estão entrando, eles estão sentindo o odor de peixe. Não podemos matar, porque ele é um dos nossos. E quando Jonas entra dentro da cidade, ele começa a pregar a palavra de Deus. A Bíblia diz no capítulo de número 3 que eles começam a ouvir a palavra, eles começam a dizer: vamos jogar esse peixe fora, vamos deixar as nossas práticas, vamos deixar o pecado, vamos abandonar tudo. E a Bíblia diz que eles entraram em jejum, em oração no período, e começaram a entender aquilo que o Senhor estava dizendo: se não se arrepender, eu mato, se não se arrepender, eu ataco. Aí Deus dizendo: eu vou salvar 120 mil inocentes. E quando a palavra entra dentro do coração dele, aí nós entendemos 2 Crônicas 14, 7:14: se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, buscar, se humilhar e buscar a minha face, então eu ouvirei do céu, perdoarei o teu pecado e sararei a tua terra. Agora os meus olhos estão atentos à oração, os meus ouvidos a oração que fizeram nesse lugar. A oração de Nínive subiu para cima. Aí Jonas, no capítulo 3, está subindo para ver a destruição de Nínive. A Bíblia diz que no meio do deserto Deus faz descer uma vaporeira, aonde o sol era de 50 graus, e permite que ele fique debaixo da sombra. E quando ele fica debaixo daquela sombra, tentando
e o sol escaldante de 50 graus na cabeça de Jonas, e ele olhando e dizendo: Senhor, eu vou morrer no meio desse sol. Tu está com dó de uma baboreira, mas não está com dó de 120 mil inocentes. Aleluia, Deus dizendo: eu estou tratando contigo no íntimo, não particular. Eu vou liberar alguém aqui. Deus está te tratando no íntimo e no particular para te mostrar a chamada responsabilidade que Ele colocou na tua vida. Está na hora de você parar, está na hora de você levantar a tua cabeça, está na hora de vestir a armadura. Aleluia, porque Deus está me impulsionando. Eu vou liberar isso aqui. Quantos livramentos Ele já te deu, quanta sepultura Ele já deixou. O teu adversário queria te matar, mas é Deus te dizendo: ainda eu tenho um projeto, ainda eu tenho um projeto, ainda eu tenho um projeto. O diabo não para. O projeto que Deus tem na tua vida, mas está na hora de você entender que a tua casa está caindo pelo prestador dessa obediência. Está na hora de se levantar, está na hora de se posicionar, está na hora de se colocar como soldado. É Deus dizendo: eu vou fazer propaganda através da tua vida. É Deus dizendo: eu estou te segurando na tua mão, eu estou te segurando na tua mão. A boca de fumo queria, o traficante te queria, o cemitério te queria. É Deus dizendo: ele não vai parar no meu projeto, ele não vai parar na tua. Eu disse que o Criador, Ele cria, e tudo que Ele cria tem sensibilidade de ouvir aquilo que Ele fala do que o ser humano. Gideão queria o quê? Não, é muito, Senhor. Gideão, eu só preciso de 300. Meu Deus. Mas 300 que tenha? Meu Deus! 300 que tenha? 300 que tenha? Coragem. Olha as armas dos 300. Buzina. Cântaro. Meu Deus. Nossa. Olha o que eles vão lutar dentro da guerra. E tocha. Oh, Deus. Vai mandar para uma guerra com buzina, tocha e cântaro. Como vai mandar eu para uma guerra? Os caras armados. Deus vem. E outra desvantagem é grande. 300. Aí Deus dizendo: quem disse que eu estou te pedindo a tua opinião? Vai, porque eu estou te mandando. Você vai sem. Quando chegar no território, chegar perto, coloca a tocha dentro do cântaro, para que eles não vejam. Tira a tocha, quebra o cântaro e assopra a buzina. O sangue vai baixando. A buzina fica olhando. Exército grande está vindo aí. Vou bater retirada. Se ele soubesse que era 300, irmãos. Se ele soubesse que era 300 de 100, com a tocha na mão e a trombeta tocando, eles ficariam, falou: rapaz, você vai lutar com nós contra isso. Deus vai na contramão do ser humano. Deus vai na contramão do ser humano. Entenda isso. Eu vou mais além para que você entenda. Eu vou mais além para que você entenda. Quem era Golias perante Davi? Davi vai colocar a arma e a arma pesa. Ele está batendo no escudo e com a espada grande.
dizendo: vem, povo de Israel. E Deus dizendo: vai lá e pega 5 pedrinhas e pega a tua funda. Não precisa usar o que eles estão usando e rebaixar o nível deles. Eu vou na contramão deles para mostrar que eu sou o Deus que estou contigo e estou te matando. Aí 5 pedrinhas, bateu na funda, arrancou a cabeça de Golias e voltou dançando e bailando e dizendo: esse aqui é o atormentador de Israel, agora não é mais. Porque quando Deus quer levantar alguém, quando Deus quer escolher alguém, Ele não mede a sua capacidade, Ele olha para você, Ele entende que muitas vezes aquele que está engravatado, aquele que tem um pulso, aquele que tem mané superior, não tem a coragem de entrar dentro de uma favela, dentro de uma videira, apontar o dedo na cara do traficante dizendo: Jesus é o caminho, Jesus é a vida e a verdade. Porque dentro da cabeça daqueles que estão bonitinhos, ele vai me roubar, ele vai me matar, eu vou fugir, mas Deus precisa levantar um exército de remanescente. Aleluia. Deus precisa levantar uma geração que não tem medo de cara feia, não tem medo de disse-me-disse, não tem medo de fofoca. É Deus dizendo para alguém: eu estou marcando a tua história, eu estou marcando a tua chamada, eu estou marcando o teu ministério nessa noite para te dizer: está na hora de levantar e ir para aquilo que eu coloquei na tua vida. Está na hora de colocar as roupas, está na hora de calçar o evangelho, está na hora de pegar a espada e descer no território do inimigo, porque ele está dizendo: acabou. É Deus te dizendo: se prepare, porque para fazer a tua história é algo novo. A glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. E aqui eu encerro. Deus tratou com ele 600 mil homens e mulheres e crianças. Deus permitiu salvar. Imagina isso aqui, irmão, nos dias atuais, né? Pegar novo e morrendo, né? Imagina colocar os cascos desses homens Instagram, né? Uma nação inteira aceitando Jesus. Eita! O convite começa a soprar Estados Unidos, Canadá, México. Aí começa a soprar no teu nome. Mas no começo você se retrai e entende: mas Deus vai me mandar eu ir para uma cidade onde eles vão me matar. Eu vou fugir. Mas o propósito de Deus é levar ele no limite, mostrar para ele, para confundir os adversários dele, de Deus que ele servia, de um Deus misericordioso. Porque muitas vezes tem muito crente aí, irmãos. Eu vou falar. Tem muito crente aí que fica usando o altar para jogar direitinha contra o pecado dos outros. Isso não é chamada. Chamada vai muito mais além. Chamada é misericórdia, é levanta e anda. Pai, Jesus é contigo. Não é lugar de você jogar direitinha para ninguém. Tem muita gente aí que não vai com a cara do outro. Aí quando o pastor chama ele para pregar, ele vai pegar uma palavra dura, ele vai pegar uma palavra direcionada para alguém. Agora eu vou descontar toda a perseguição que ele fez na minha vida. Agora eu vou pegar a palavra. Aleluia, quem disse que evangelho é isso, irmão? Aleluia, está na hora da igreja se despertar e pregar a verdadeira palavra. Porque Jesus vai entrar dentro de uma cidade, vai encontrar uma mulher pegando água por volta de meio-dia e está mandando os discípulos ir para a cidade e comprar pão. Sabe por quê? Porque os discípulos não entendiam que Jesus queria tratar com ela no íntimo. Quem olha para aquela mulher queria apedrejar ela à morte. Pela lei de Moisés ela deveria ser apedrejada à morte. Mas o Deus que é misericordioso, ele olha o íntimo dela, ele olha o escondido dela, dizendo: ainda tenho salvação para você. Tem muita gente que olha para você e não tem. Evangelho é isso, irmão. É você entrar dentro de um culto como esse e a palavra sendo direcionada para a tua vida. Está na hora de se levantar, está na hora de se posicionar, está na hora de ficar de pé, está na hora de você deixar tudo de lado, está na hora de você pegar a tua espada, porque a chamada que ele colocou na tua vida é muito mais além daquilo que você está pensando em fugir. Deus levanta outro, e quem disse
que Deus está voltando com o outro, Deus está te chamando, é você para o estreito. É por isso que você não está entendendo o vento soprando, é por isso que você não está entendendo muita coisa acontecendo. Deus me impulsiona a dizer para alguém aqui nessa noite: está na hora de você ir, está na hora de você se posicionar, está na hora de você se levantar. Por quê? Se você não for, o peixe vai te engolir e Deus vai terminar aquilo que Ele começou, vai abrir mão daquilo. Por quê? Porque você está indo pelo lado oposto daquilo que o céu já te colocou na vida. Para encerrar, é bom que Deus tratou com ele. E aquele povo ouviu, se arrependeu. A palavra que eu estou pregando, ela tem direcionamento. Já era para você estar aqui na ponta do altar. A palavra que eu estou pregando tem direcionamento. Já era para você estar aqui na ponta do altar. Não é tempo de correr. Meu Deus! Não é tempo de correr. Já era para você estar aqui, irmão. Já era para você estar aqui. Eu tenho, já passei 5 minutos, pastor Mineiro. Eu já passei 5 minutos. Já era para você estar aqui na ponta do altar, que o altar está te chamando de volta. Já era para você estar aqui na ponta do altar. O altar está te chamando de volta. O projeto que Ele começou na tua vida não vai terminar do jeito que você está pensando. Já era para você estar aqui na ponta. Ah, mas pastor, eu estou fugindo. Chega de fugir, chega de querer parar. A tua casa está sofrendo um declive pelo preço da tua desobediência. Está na hora de você se posicionar e se levantar. Enquanto eu estou pregando, o Senhor está me dizendo, está na hora de você se levantar. Ah, Jesus, tem mais, irmão, tem mais, irmão. Está na hora de você se levantar. Eu não vim aqui pregar para você que vai ser fácil, não. Eu vim aqui pregar uma palavra para você. A tua casa está sofrendo um grande declive pelo preço da tua desobediência. Está na hora de se posicionar como soldado. Tem mais, tem mais. Já era para você estar aqui na ponta da outra pastora. Está acontecendo, não, tem mais, irmão, tem mais, tem mais, irmão, tem mais. Já era para você estar aqui na ponta da outra. Não estou brincando de ninguém de ser profeta. Eu estou liberando a palavra para aquilo que o Senhor colocou na minha mão. Leve como passado. Tem mais, irmão, tem mais. As coisas estão começando a dar errado porque você está dando ouvir a quem não é para dar. Ah, não vou hoje, não vou fazer hoje, eu vou fazer amanhã. E Deus está te chamando nessa noite. Não permita que o peixe te engole, não permita que você desça as profundezas para Ele te mostrar aquilo que Ele tem na tua vida, aquilo que Ele tem na tua chamada. Meu Deus, eu vou orar, irmãos. Eu já escolhi o tempo. Eu vou orar, já escolhi o tempo. Tem mais, irmão, tem mais. O céu está te chamando. Deus está dizendo: grandes livramentos eu já te dei. Grandes livramentos eu já te dei. Não era nem para você estar aqui, é hoje. Tem mais, irmão, tem mais. Tem mais, tem mais. Tem mais, irmão, tem mais. Tem mais, irmãos, eu estou pregando, tem mais, irmãos, a palavra. Meu coração é essa. Ela é marachada no pé. Por abacala sobre, dentro de corpo que ele é sobre. A indivídua serve, ela é sobre o mundo real. Escute cala para o assado. Ela é sobre, ela é fica para a sombra. Há uma presença de Deus sobre esse ambiente. Há uma presença de Deus sobre esse ambiente. É Deus entrando dentro do teu íntimo e te dizendo: o diabo não vai destruir a tua casa, a tua família. O diabo não vai destruir os teus projetos.
Eu estou liberando aqui, irmãos, o céu está me funcionando. Aleluia. Você vai começar a ver aquilo que ninguém está vendo. Você vai começar a enxergar aquilo que ninguém está enxergando. Você vai começar a ver, aleluia, as coisas num ato diferente. Por que, pastor? Porque você teve ouvido a palavra que está entrando dentro da tua mente e penetrando dentro do teu coração. O diabo armou a cilada lá fora. O diabo já armou a cilada lá fora. É que eu dizendo, eu estou indo dentro de uma encruzilhada. Como